Olá, amigo mecânico, seja bem-vindo ao nosso canal Mecânico Online. Como você sabe, a indústria automobilística mundial ela está sempre evoluindo. E dos antigos motores a combustão que você conhece muito bem, eles evoluíram para um sistema híbrido. Esse sistema híbrido que acopla o motor a combustão com o motor elétrico. E a Toyota é uma das pioneiras nesse tipo de trabalho. Este ano, a Toyota lançou aqui no Brasil o novo Prius, uma nova geração desse veículo híbrido que é vendido no mundo inteiro. E no nosso canal hoje, vamos mostrar para você os detalhes de reparabilidade do Toyota Prius. Para isso, viemos até a concessionária do Grupo Gran Brasil, a Gran Motors Toyota, que fica na Avenida das Nações Unidas, aqui em São Paulo. Eles são uma das concessionárias que foi autorizada e especializada na manutenção deste veículo Prius. E para participar com a gente, eu convido o Maxwell dos Santos Silva, ele que vai participar com a gente. Ele é mecânico especializado aqui da Gran Brasil e também fez os cursos para dar a manutenção no Toyota Prius. Maxwell, bem-vindo ao nosso canal. Conta um pouquinho para a gente da tua experiência profissional. Como técnico automotivo, como aprendiz, certo? Fui me especializando na marca, fazendo os treinamentos, né, dos modelos que a marca tem, que a marca possui, me especializando, e hoje a gente está aqui para apresentar um pouco mais dessa novidade, né, desse sistema que aqui no Brasil é novidade, né? Então assim, a gente vai estar apresentando um pouco desse modelo, que é o Prius. Então, o Maxwell, aqui temos então as ferramentas especiais que são utilizadas no caso de você ter que fazer alguma manutenção no motor elétrico. Então, quais ferramentas são essas? Então, a gente tem essas ferramentas aqui, a gente tem o torquímetro, né? Com uma catraca, todas elas com isolamento, né? Para a questão de segurança do sistema híbrido. Além de a gente ter que utilizar uma luva também própria para mexer nesse tipo de sistema híbrido, né? Que é para a questão de segurança. Então essas são as ferramentas especiais que a gente tem para mexer no sistema híbrido. E no caso, por exemplo, de você mexer nesse sistema híbrido, qual o procedimento que você tem que fazer antes de, literalmente colocar a mão ali? Então, na bateria, ela tem um tampão de serviço. A gente precisa retirar esse tampão de serviço. Retirando esse tampão de serviço, a gente abre o circuito interno da bateria, né? Após esse procedimento, a gente precisa esperar cerca de 10 minutos, né? Para quê? Para o capacitor ele descarregar totalmente, né? A carga que possui nele, né? Após esses 10 minutos, a gente vai com o multímetro para conferir realmente se toda a tensão foi dissipada, certo? Para a gente começar a fazer a manutenção ou algum reparo no sistema híbrido. E aí, a partir desse momento, estando esgotado, então você faz a manutenção de maneira correta. Isso. Ou seja, não é um processo difícil, mas você precisa ter cuidado para fazer esse tipo de serviço. Isso, cuidado e conhecimento, né? Porque como é um sistema, né, novo pra gente, então assim, não basta ter cuidado, a gente precisa ter conhecimento com os componentes que a gente está lidando, né? E em termos de equipamento de diagnose, ele é muito diferente daquilo que as pessoas estão acostumadas? Não, o mesmo equipamento de diagnóstico que a gente utiliza tanto para o Corolla, Hilux, Etios, os modelos que a gente tem na Toyota, a gente também utiliza para o Prius. E ali ele faz toda a leitura? Isso. Agora, tem um detalhe também interessante que você comentou com a gente, que é sobre o sistema de freios. O sistema de freios desse carro, ele é regenerativo. Conforme você vai freando, ele vai alimentando a bateria. Esse fato, no caso de você fazer uma manutenção, você precisa ter qual tipo de cuidado? Por exemplo, para trocar uma pastilha de freio, você precisa desligar a bateria do motor elétrico? Não tem necessidade, é uma manutenção normal. Você pode remover a pinça, trocar a pastilha de freio, né, como qualquer outro veículo. Normal. E no sistema de freio, onde vai cruzar a informação do motor elétrico com a regeneração? Isso aí é com tudo as informações direto na ICU do ABS, né?
E tem também a questão do VSC e o EBD. Já se você tiver que fazer alguma manutenção no sistema de ABS, aí você precisa desligar a bateria do motor elétrico. Isso. Então, Maxwell, vamos mostrar então aqui no canal Mecânico Online os detalhes dessa motorização híbrida, ou seja, o motor a combustão e o motor elétrico. Vamos lá? Bom, aqui a gente tem o motor a combustão, né, semelhante ao do Corolla, com ciclo diferente, né, do Corolla, que é o ciclo Atkinson, né, com um reservatório de expansão do fluido de arrefecimento, certo? Mais para cá a gente tem o capacitor, né, do sistema híbrido. E embaixo ele tem o motor híbrido, né, abaixo do capacitor. Mais para a direita a gente tem a unidade de comando, né, a ECU, que gerencia tanto o motor a combustão quanto o motor elétrico do sistema híbrido. Sistema de arrefecimento, né, que é somente para a parte do sistema híbrido, do capacitor, para estar refrigerando o sistema. E como temos esses dois sistemas de arrefecimento, no caso, por exemplo, da troca do líquido, segue o mesmo parâmetro da manutenção. Se você trocar um, você tem que trocar o outro. Isso, troca o outro. E o líquido é o mesmo? O líquido é o mesmo. Vamos mostrar o filtro de ar? Esse aqui é o filtro de ar, né, do sistema de motor a combustão, certo? O motor elétrico não tem filtro de ar? Não tem filtro de ar. Agora lá embaixo é o servo-freio, né? Isso. Aí no caso, se você tiver que mexer no servo-freio, você vai precisar tirar o motor? Eu vou precisar desativar o sistema híbrido. Tá. E tem que deslocar ele também? Tirando aqui a churrasqueira, eu consigo ter acesso um pouco mais fácil. Tá. Mas no caso de substituição, aí teria que fazer deslocar, né? E no caso, por exemplo, de uma manutenção no servo-freio, se eu tiver que trocar esse sistema, eu preciso deslocar o motor elétrico? Sim, até por questão de espaço, né? E você ter acesso às ferramentas também. Então, teoricamente, a gente teria que desativar o sistema híbrido nesse caso também. Ok. E Max, eu também estou notando aqui um detalhe muito interessante que eu considero imprescindível, mas não são todas as fabricantes de veículos que ainda estão usando isso. Aqui na tampa do óleo do motor, a especificação do óleo, que no caso é um óleo 0W20. Certo. O óleo lubrificante para esse tipo de motor, ele tem que ser seguido à risca a especificação dele, não é mesmo? Sim. Porque senão pode comprometer todo o sistema. É o que é o recomendado. Ele sempre recomenda utilizar o óleo que está específico do motor, né? Nunca está trocando, né? Então, assim, até por questão de garantia do veículo, né? Se porventura der algum problema futuramente, a gente tem que estar com o carro todo com as manutenções corretas, tanto de fluido quanto de filtros, todos específicos do veículo, né? Então, assim, para a gente ter um funcionamento correto, seguir à risca todos o que é recomendado para o procedimentos veículo, de manutenção. E as velas, então, velas com bobinas colocadas ali, até de fácil acesso. É necessário alguma ferramenta especial para fazer essa remoção? Não, nenhuma ferramenta especial. E também não precisa mexer na parte do sistema híbrido. E aqui, na parte traseira do carro, para ser mais preciso, no banco de trás, nós temos então a porta de entrada de serviços para a bateria do motor elétrico. Então vamos mostrar, Maxwell, como é que funciona aqui, como é que é o acesso dessa porta de serviços. Aqui a gente tem, né, essa proteção, que é onde vai o tampão de serviços, né, e aqui o cooler de resfriamento, certo? Removendo essa tampa aqui, a gente consegue ver o filtro para não entrar impurezas para a parte do cooler, certo? E aqui vocês conseguem observar o cooler de resfriamento da bateria.
E esse filtro, você precisa trocar ele depois de um tempo? Isso, ele tem uma manutenção. Tem uma manutenção também. A questão também aqui do tampão de serviço para uma manutenção no sistema híbrido, aqui ele fica localizado o tampão de serviço, que é onde você remove ele após 10 minutos. Você vai medir a tensão no capacitor para ver se toda a tensão do sistema híbrido foi dissipada, para você conseguir fazer a manutenção no sistema. Muito bem. Bom, Max, vamos mostrar para você que acompanha o canal Mecânico Online como é que funciona então a parte de undercar do Toyota Prius. Começamos aqui pelo sistema de freio, disco, pastilha, convencional. Sim, disco e pastilha, sistema convencional de freio, não tem nenhuma exclusividade em questão de outros modelos, né? Ele é um sistema de freio comum. E, inclusive, para você fazer a troca das pastilhas, a troca dos discos, as ferramentas normais de uso de uma oficina. No detalhe que a gente já citou, por exemplo, de que ele regenera a bateria, não está ligado diretamente a disco e pastilha. São sensores que fazem essa leitura. São sensores que fazem essa leitura, sensores de desaceleração. Agora, falando também da parte de amortecedor, mola, também sistema comum, biletas. Sistema comum, tanto de suspensão quanto de freio, comum como qualquer outro carro. Muito bem, então vamos passar agora lá para a parte dos freios traseiros, né? Que no caso, esse carro também, ele tem freio a disco nas 4 rodas. Tem freio a disco nas 4 rodas. Então, disco, pastilha, também sistema convencional. Sim, sistema convencional. Agora, na parte do freio traseiro também acontece a regeneração da bateria? Não, só no sistema de freio dianteiro. Só na frenagem dianteira. E aí temos amortecedores e as molas separadas. Isso, as molas separadas aqui, né, nesse braço, né, de suspensão. Ele tem uma suspensão independente na traseira. Independente. Que é diferente, por exemplo, como a gente falou, que esse carro é muito semelhante ao Corolla, porém o Corolla ele tem eixo rígido na traseira e aqui nós temos o sistema independente. Já o sistema independente de suspensão, ele exige, durante as revisões, durante as manutenções, ele exige também verificar pelo menos o alinhamento. Sim, né? sim. Condições de uso, tanto de bucha, né, torque dos parafusos, né? Isso é a questão de manutenção mesmo. E sempre vale a pergunta, o fato de ter o motor elétrico e a bateria que aciona o motor elétrico também não influencia na suspensão traseira? Não influencia. A manutenção é feita de maneira normal. Isso. Então, analisando aqui o undercar do Toyota Prius, eu percebi aqui que nós temos então a conexão da bateria, que ela é exatamente nesse cabo laranja, não é isso? Sim. E ela daqui, ela passa por toda essa extensão do carro até ser conectada ao motor. Isso. Então nesse caso aqui, no caso de manutenção, no caso de você ter que fazer algum reparo, não tendo necessidade de mexer no motor elétrico, o ideal é ficar longe desse cabo, né? Sim, é o ideal. Então assim, a recomendação, viu a cor laranja no carro, não encoste, né? E ele tem essa proteção, né, aqui na parte de baixo, tanto para proteger em caso de pancada, né, da fiação do sistema híbrido, né? E daqui ele vai pro capacitor. Daqui ele vai para o capacitor, que é para gerar a energia. Sistema de exaustão, inclusive com 2 sondas, né? Uma que fica lá em cima antes do catalisador e outra depois, que é o convencional, né? E aqui chegamos então na parte do óleo do motor a combustão. Temos um filtro que é denominado como filtro ecológico e também aqui o bujão de retirada. Isso, bujão de dreno. E no caso, para ser feita a troca do óleo e a troca desse filtro, o processo também é comum. Isso, processo comum. No caso, esse filtro é necessário ser retirado com torquímetro?
Não tem necessidade de ser retirado com torquímetro. E depois, na hora de colocar, também Na hora de colocar também não. não é necessário usar o torquímetro. Agora falando então da parte de suspensão dianteira. Então temos aqui a bandeja, temos o pivô. Esse pivô, ele pode ser trocado separado da bandeja ou é necessário trocar o conjunto? Ele pode ser trocado separado da bandeja. Muito bem. E o processo também de alinhamento é o Convencional. convencional. Tá. Uma outra questão também. A assistência de direção desse carro é elétrica. Isso. No caso, por exemplo, de uma pane no motor de assistência elétrica que seja necessário fazer a troca desse motor. Após fazer essa troca, você precisa entrar com o equipamento de diagnóstico para mandar o sistema reconhecer essa nova peça que foi colocada? Isso, você tem um sistema de calibragem, né, do motor elétrico, né, da direção. Então você tem um procedimento a ser feito, né, após a substituição, para fazer a calibragem desse novo motor. Eu quero aproveitar então e agradecer a equipe aqui da Toyota Gram Motors na Avenida das Nações Unidas, inclusive o Arnaldo Júnior, que é o gerente aqui, que autorizou para que nós viéssemos aqui para fazer essa matéria mostrando os detalhes do Prius que foi lançado esse ano, e também agradecer a você, Maxwell, pela participação junto com a gente. Muito obrigado, as informações que você passou realmente foi muito importante. Eu que agradeço a vinda de vocês aqui, né? Espero ter colaborado aí com a matéria de vocês e ajudar aí a todos os nossos companheiros mecânicos. Ajudou e ajudou bastante. E agora você continua acompanhando, porque nós vamos mostrar os detalhes do Toyota Prius, inclusive as condições de dirigibilidade. Então vamos testar aqui as condições de dirigibilidade do Toyota Prius, que foi lançado este ano, a nova geração do Prius, que passou a ser comercializada no Brasil. Nós estamos saindo aqui da concessionária Gram Motors, onde fizemos a avaliação técnica desse carro, e você deve estar percebendo aí que não temos som nenhum. Por quê? Porque neste momento, nessa velocidade, ele está funcionando só com o motor elétrico. É um sistema híbrido, onde nós temos aí a situação do motor a combustão, que funciona no ciclo Atkinson, e esse motor a combustão, ele entra em funcionamento a partir do momento que você exige do acelerador. Então, nessas condições aqui, por exemplo, de trânsito um pouco mais carregado, ele vai alternando o funcionamento do motor elétrico com o motor a combustão. E aqui no painel central nós temos o funcionamento da carga dessa bateria. Então, como você pode perceber lá, os gráficos estão mostrando exatamente aquilo que está acontecendo. Eu, por exemplo, aqui comecei a frear e existe um sistema regenerativo da bateria que ele aproveita a fricção que é utilizada no freio exatamente para carregar a bateria. Então, a bateria Heavy Duty, né, que seria a bateria de uso pesado, ela não está completamente carregada. Mas conforme o Prius vai rodando, ele vai carregando essa bateria, ou seja, não há necessidade de você pegar, por exemplo, esse carro e colocar numa tomada para carregar, que é a situação dos híbridos chamados plug-in, que ele se carrega conforme você está utilizando o carro, mas também você tem a opção de carregar na tomada. O Prius não. O Prius, ele se carrega automaticamente conforme você vai utilizando o carro. E você consegue travar ele usando só o sistema elétrico de propulsão numa velocidade de até 60 km por hora. Se nós pensarmos, por exemplo, que aqui em São Paulo, a maioria das vias, inclusive aquelas chamadas vias rápidas, tem uma velocidade de 50 km por hora, então o desempenho que você vai ter com esse carro com motor elétrico é muito grande, o que proporcionalmente e automaticamente vai te levar
a utilizar mais o motor elétrico e economizar o combustível. Economizando o combustível, no caso esse carro é movido a gasolina, então você está emitindo um menor número de poluentes, apesar de todos os sistemas que ele tem aqui para evitar a emissão de poluentes, sempre tem alguma coisa que acaba indo para a atmosfera. E com o motor elétrico já não. Com o motor elétrico você tem aí uma condução praticamente que 100% limpa, ou seja, sem emissão de poluentes. Agora, falando da dirigibilidade propriamente dito, nós estamos aqui na Avenida das Nações Unidas, também conhecida como Marginal Pinheiros, aqui em São Paulo, porque ela margeia o Rio Pinheiros. E nessas condições, então, o carro, eu venho utilizando ele só no motor elétrico. A resposta dele, por exemplo, de volante é muito boa, é um volante com boa empunhadura. Você fazendo aí uma manobra, ele responde prontamente. Vale lembrar que a assistência da direção é elétrica. E também nessas imperfeições do asfalto que a gente já pegou por aqui, deu para sentir o bom trabalho de suspensão. Esse carro, por exemplo, ele é feito, digamos que na base do Corolla 1.8. Só que a diferença dele em relação ao Corolla, que é vendido aqui no Brasil, é que o Corolla ele tem na parte traseira a suspensão traseira com eixo rígido, e aqui não. Aqui no Toyota Prius, essa suspensão traseira é uma suspensão independente, o que ajuda bastante em termos de estabilidade do carro e também conforto para os passageiros, para quem vai atrás, para quem vai aqui na frente, o que torna o carro muito confortável e muito silencioso. Essa parte de ser um carro silencioso também vale ressaltar, porque a Toyota fez um excelente trabalho acústico nesse carro, para evitar ao máximo que os sons vindos de fora invadam a. Aqui estamos numa situação da própria Marginal Pinheiros, onde é possível andar a 70 km por hora. E nessa velocidade de 70 km por hora, você pode perceber ali pelo gráfico o trabalho que é feito para que seja carregada a bateria. Então nós temos aí o motor a combustão trabalhando, ele que está gerando energia para as rodas dianteiras, já que esse carro ele tem tração dianteira, ele que está gerando então energia para a roda dianteira, que está movimentando o carro. E o gráfico vai mostrando que neste momento a bateria está sendo carregada e o carro andando, então fazendo esse movimento. E o interessante também, vale ressaltar, que tudo isso é feito automaticamente, pelos sensores que o carro tem. Então ele vai lendo de acordo com a necessidade, de acordo com aquilo que você pede do acelerador, que você força mais o acelerador, então ele vai entendendo se você pode trabalhar com o módulo do motor elétrico ou com o módulo do motor a combustão. E esse carregamento da bateria também acontece de maneira automática. Já na parte de visualização dos sistemas, nós temos aqui um painel totalmente digital, com números grandes que você consegue ter uma visualização ampla de tudo aquilo que está acontecendo, como por exemplo ali estamos agora numa velocidade aí variando entre 60 e 70 km por hora, né? Dá para visualizar bem esse velocímetro. O odômetro total dele, que está marcando lá 4.746 km rodados.
O consumo para 100 km, o consumo médio para 100 km está dando ali 5,1. Esse consumo é o consumo de combustível mais médio para 100 km. E o interessante também é que nós temos todos esses comandos para mudar esses sistemas, mudar a visualização. Você tem esse comando aqui no volante. Então ali, por exemplo, esse carro já rodou 30,3 quilômetros. Então é muito fácil de você conseguir fazer essa mudança. Então estamos mudando ali a situação de viagem. Ali está mostrando então a autonomia dele, que ele me dá uma autonomia de 713 quilômetros. A ideia do Toyota Prius é exatamente ser um carro ecologicamente correto. E para ser ecologicamente correto, não tem jeito. Você tem que consumir o menor número de combustível, o menor número de litros de combustível possível. E agora vamos para a situação de rodovia com o Prius. Aqui estamos na Castelo Branco, onde a velocidade máxima é de 100 km por hora. E na velocidade máxima de 100 km por hora, o trabalho aí que está sendo feito com os dois motores é exatamente o de carregar a bateria. Ele está impulsionando o carro nesta velocidade e a bateria está sendo carregada. Como esse trecho aqui da Castelo é muito próximo a um trecho urbano propriamente dito, então dificilmente a gente consegue manter ele cravado por um bom tempo na velocidade de 100 km por hora. Entra muito carro na frente, você é obrigado a diminuir a velocidade. Mas nesse trabalho de diminuir a velocidade, conforme você pisa no freio, que é o que está acontecendo nesse exato momento, então você percebe aí a bateria sendo carregada também. Então, além do sistema do motor a combustão que carrega a bateria, existe o sistema de freio que carrega essa bateria. Ele segue aí, é muito semelhante ao KERS que é utilizado hoje em dia nos carros da Fórmula 1. Ele vai reaproveitando a energia cinética gerada na fricção do sistema de freio para carregar a bateria.